Oi, gente. Meu nome é Karina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos e gêneros textuais. Você sabe o que é um texto? Bom, o texto é uma manifestação linguística ou visual que produz um sentido para aquele que ouve. É a comunicação entre o emissor e o receptor. Já o tipo textual, ele está relacionado a certos traços linguísticos. É a forma como o texto se apresenta. Possui características definidas do texto. O tipo textual, ele é classificado de acordo com a estrutura, o objetivo e a finalidade do texto. O tipo textual narrativo, ele tem como objetivo contar uma história. Por isso, ele sempre deve conter personagem, espaço, tempo, narrador ou foco narrativo, história ou enredo. Aqui a gente colocou um exemplo de um texto narrativo, que é a história da cigarra e da formiga. A, ciga a cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: Muito bem, pois agora dance. Esse é um típico caso de texto narrativo, né? Que a gente pode ver os personagens, espaço, tempo, todas as características que a gente falou aqui. Já o tipo textual descritivo, ele tem como objetivo dar detalhes de pessoas, coisas e espaços. Na maioria das vezes, ele vem acompanhado de um outro tipo textual. Aqui o exemplo que a gente trouxe é O Bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Aqui a gente pode ver o exemplo do que a gente falou aqui, de um tipo textual descritivo. Bom, agora eu vou falar sobre o tipo textual dissertativo, que tem como objetivo apresentar fatos. E existem dois tipos: o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. O expositivo tem como objetivo expor um ponto de vista, mas sem a necessidade de convencer o leitor. Um exemplo é um ensaio acadêmico, no qual você discute um determinado tema, mas não tenta convencer o leitor do seu ponto de vista. E o argumentativo já é diferente, porque nele você apresenta um ponto de vista e busca persuadir o leitor a concordar com a sua ideia. Um exemplo é a própria redação do Enem, porque nela você defende a sua tese ao longo do texto e tenta convencer o leitor, que no caso é o corretor da redação. O tipo textual injuntivo tem como objetivo dar uma ordem, instruir e orientar o leitor. Normalmente se usam verbos no imperativo, no infinitivo ou no presente do indicativo, sempre com sujeito indeterminado. Um exemplo de texto injuntivo é a receita, que dá instruções para o leitor. Por exemplo, na imagem que nós colocamos aí, nós podemos ver os verbos coloque, adicione, mexa, entre outros. E outros exemplos de textos injuntivos são a bula, o manual de instrução, os editais, etc. Agora eu vou explicar sobre os gêneros textuais. Eles têm como foco a comunicação, não a estrutura, e eles são mais flexíveis e abrangentes. Então, a intenção é transmitir a mensagem ao interlocutor de forma efetiva. Eles possuem função social específica da língua e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Eles também possuem conjunto ilimitado de características determinadas com o estilo do autor, conteúdo, composição e função.
Eles são o uso, a aplicação dos tipos textuais no cotidiano. Eu vou falar sobre os gêneros textuais da narrativa. E os gêneros textuais narrativos são aqueles que contam uma história. E eles precisam possuir narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Por exemplo, a crônica conta um fato do cotidiano, e o conto que é algo fictício, mas mesmo assim é contada uma história. E nós temos como exemplo também a piada, a novela, a fábula, a história em quadrinhos, o romance e entre vários outros. Os gêneros textuais da descrição são aqueles que descrevem detalhadamente algum lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. Então, eles possuem bastante adjetivos. E alguns exemplos são as narrativas longas, a reportagem, o diário, o cardápio, as listas, a poesia, entre outros. Boa noite. Eu vou falar sobre os gêneros textuais da dissertação. Eles podem ser reportagem, resumo, verbetes, resenhas, seminários ou cartas. Como já foi dito, a dissertação é um tipo textual que se organiza no intuito de apresentar ou argumentar sobre determinado tema. A estrutura de um texto dissertativo é composta por introdução, desenvolvimento introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, quanto aos gêneros textuais da injunção, os textos injuntivos eles têm por finalidade instruir, informar, prestar algum auxílio ou recomendar alguma coisa ao interlocutor. Assim, eles se utilizam de verbos no imperativo para atingir esse intuito. Como exemplo de gêneros textuais da injunção, a gente pode citar a receita, o manual, regras de jogo, propaganda, bula de remédio e bilhetes. A diferença básica entre tipologia textual e gênero textual é que, enquanto a tipologia textual se relaciona com a forma com que o texto se apresenta e é caracterizada pela presença de certos traços linguísticos predominantes, ou seja, a estrutura, o gênero textual tem funções sociais específicas que são prescindidas e vivenciadas pelos usuários da língua, cotidiano. Se vocês ficaram com alguma dúvida acerca do assunto que a gente tratou hoje, vocês podem deixar aqui no comentário. A gente vai pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com algum amigo que vai prestar o Enem. É isso por hoje. Muito obrigada a todos que assistiram e até mais.